Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de educação de jovens e adultos. Você está dentro de Ciências da Natureza. Acompanhe aqui comigo. Aula 4, segunda etapa, módulo 2, unidade 1, terceiro semestre. Antes da gente iniciar o conteúdo de planejamento familiar, vamos recordar que na aula anterior nós estudamos o aparelho reprodutor masculino. Na aula de hoje, iremos estudar também o aparelho reprodutor feminino e suas partes principais, bem como as suas funções. Então, vem aqui comigo, lápis e caneta na mão, para nosso módulo, a gente lembrar também que a gente já viu as partes na aula anterior. Então, dentro do aparelho, e aí eu estou relacionando a reprodução, eu tenho o ovário, a tuba uterina, o clítoris, o pequeno, o grande lábio, o orifício vaginal, o útero, o colo do útero e a vagina. O ânus, por exemplo, não compõe o aparelho reprodutor feminino. Ele está presente na imagem devido à sua proximidade aí e também do órgão de excreção. Vamos lembrar que a uretra para as mulheres não tem uma função dupla, como, por exemplo, para os homens. No caso dos homens, a uretra vai servir para a eliminação do sêmen e também, em maneira separada, em outro momento, a eliminação da urina. Já para as mulheres, a uretra tem apenas a função de eliminar a urina do seu órgão excretor. Pois bem, os ovários. Vamos ver então um pouquinho aqui da característica de cada uma dessas partes, como, por exemplo, as tubas uterinas, o útero, a vagina e a vulva. Bora acompanhar com o professor? Os ovários no corpo feminino geralmente estão em pares, que são responsáveis por produzir os gametas femininos, além dos hormônios como, por exemplo, o estrogênio e a progesterona, relacionando com a manutenção do ciclo menstrual. E o estrogênio é ainda associado ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Já no caso das tubas uterinas ou trompas de Falópio, existem duas que atravessam a parede do útero e se abrem próximas do ovário. É nelas também que ocorre geralmente a fecundação. Com prolongamentos de fímbrias, ela captura os ovócitos e normalmente a fecundação irá ocorrer nesse local. Já no caso do útero, que é um órgão muscular em forma de pera, na qual se desenvolve o bebê durante a gravidez, ele possui paredes. Essa parede do órgão é espessa e 3 camadas se formam. Como assim, professor? A camada mais espessa é chamada de miométrio. É bem provável que as mulheres que estão assistindo, ou alguns homens que tenham conhecimento, já foram ou levaram aí as suas esposas, namoradas, mães, num ginecologista. E dessa forma, ele falou que ela é formada de camadas musculares lisas, que pode inclusive gerar cólica nas mulheres, período aí que antecede a menstruação. A camada mais interna, chamada de endométrio, ela se enche de sangue e prepara o corpo da mulher para um fenômeno muito importante, que é a menstruação. E eu também tenho o colo do útero, que também é chamado de cérvix, que ele abre para a parte externa, para a vagina. Já a vagina é um órgão, um canal elástico, na qual recebe o pênis durante a relação sexual e também é onde vai ser depositado o espermatozoide. E é nesse canal por onde o bebê passa durante o parto normal. Lembrando que também a gente tem a cesárea. E por fim, a vulva, que é a genitália externa feminina e fazem parte da vulva os grandes e pequenos lábios e a abertura vaginal, a abertura da uretra e o clítoris. Esse último é formado por um tecido erétil e apresenta muitas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade. Dessa maneira, o sistema reprodutor feminino, bem como o sistema reprodutor masculino, tem suas funções e partes importantes. E a função primordial dos dois, apesar de terem partes diferentes, seria a perpetuação da espécie. No caso aqui que a gente está estudando, da espécie Homo sapiens, do ser humano.
beleza? Dessa maneira, o sistema reprodutor feminino vai ter a função aí primordial também de produzir os seus gametas, que a gente já colocou aí para vocês, que são produzidos nos ovários. Dessa forma, a gente entra no planejamento familiar e também nas infecções sexualmente transmissíveis. Vamos lembrar aqui que nem todo método contraceptivo pode servir também para prevenir as ISTs. Vamos dar um exemplo importante aqui para vocês entenderem. O preservativo, ou a camisinha, também vulgo camisinha, masculina e feminina, serve contra método contraceptivo. Mas também serve para a prevenção de ISTs. Um dos exemplos poderia ser a AIDS. Já o anticoncepcional serve como método contraceptivo para evitar a gravidez, mas não serve contra método contra ISTs. Ele não previne as infecções sexualmente transmissíveis. O nome doenças sexualmente transmissíveis desde 2016 já foi mudado. DSTs não se usa mais em ciência. Agora o nome correto seria infecções sexualmente transmissíveis. Vem aqui comigo para a gente colocar e marcar alguns métodos contraceptivos, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, o método de tabelinha, que não é nem muito recomendado pelas suas incertezas, né, por não dar tanto certo, o diafragma, o preservativo feminino, o preservativo masculino, a pílula do dia seguinte, que para alguns é considerada abortiva, o DIU e a injeção. Esses métodos são os principais métodos contraceptivos, no quais vão evitar ali uma gravidez indesejada. Então, caso ali a mulher ou o casal defina por ter filhos daqui 2 anos, eles podem fazer o uso de alguns desses métodos, lembrando que ele precisa passar por um médico. Ou seja, não adianta você, quanto estudante aí do EJA, achar que só com essa aula vai resolver sua vida. Você tem que passar por um ginecologista, porque o corpo é único. Existem mudanças de mulheres para as mulheres. O mesmo método que serve para você, provavelmente não deve servir para sua amiga e assim por diante. Somente o ginecologista, com a avaliação dele e a partir dos exames feitos individualmente para você, que ele vai saber ali qual vai ser o melhor método, ou seja, com indicação médica. Pois bem, dentro do seu planejamento familiar, nós temos que lembrar e levar em consideração a gravidez, que é um fato muito importante na vida de todo mundo, modifica tudo. Os métodos contraceptivos que a gente colocou aqui levam em consideração, por exemplo, no método natural, a tabelinha e o coito interrompido, que não dão muito certo relacionado aos outros. É e pode ser eficaz para algumas mulheres. Mas tanto tabelinha quanto coito interrompido, normalmente, vou repetir, normalmente não são indicados. Já os métodos hormonais, esses sim têm uma eficácia maior, como por exemplo, os métodos contraceptivos orais. E através desses métodos eu vou induzir hormônios sexuais e esses hormônios vão dificultar a passagem do espermatozoide. Já os métodos de barreira, onde vão impedir fisicamente o contato do espermatozoide com o óvulo, como exemplo a camisinha e o diafragma. Diafragma que também tem que ser colocado pelo médico. Os dispositivos intrauterinos, né? Um dos mais famosos aí é o DIU. Ele também vai impedir a chegada dos espermatozoides na tuba uterina. E os métodos definitivos, como por exemplo, são feitos uma cirurgia. No caso das mulheres, uma laqueadura, provavelmente ali nas tubas uterinas. Então, por conta disso, uma laqueadura tubária. E no caso dos homens, uma vasectomia, causada ou feita aí pelo médico nos túbulos que vão impedir aí a saída do espermatozoide, mas do esperma ainda vai continuar.
A pílula anticoncepcional talvez seja uma das mais usadas e das mais comuns, inclusive que você conheça. Ele é um método contraceptivo hormonal usado via oral. Esse anticoncepcional é um dos métodos mais conhecidos entre as mulheres. No comprimido, há hormônios semelhantes aos produzidos naturalmente por quem? Pelos ovários, podendo ter a combinação de estrógeno ou estrogênio e progesterona, ou apenas o segundo hormônio. Dessa forma, impede aí a ovulação. Como exemplo aqui, nós temos até um anticoncepcional que traz os dias da semana para que as mulheres possam tomar da maneira mais exata possível, lembrando de acompanhamento médico. Dentro do seu planejamento familiar, você também deve envolver outras esferas, como, por exemplo, os seus estudos. Então, dentro aí do que você vai esperar, você pode programar de ter filhos, por exemplo, é só um exemplo, após o término dos estudos, após a faculdade, após o casamento. E por conta disso, que é chamado planejamento, onde você planeja antes de determinada situação acontecer. Mas mesmo a gravidez na adolescência, a partir do momento que sabe-se que a adolescente está grávida, ela precisa sim contar com planejamento até para fazer acompanhamento no seu médico, fazer os exames certos para que aquela gravidez não se torne uma gravidez de risco. E a rede de apoio, principalmente familiar, é imprescindível para que isso dê certo. Beleza? Continuando então nossos estudos, além de evitar a gravidez indesejada, apresenta como vantagem auxílio na prevenção de doenças inflamatórias, inclusive aí pode evitar cistos ou câncer de ovário, redução ou regulação do ciclo menstrual e as suas cólicas, dores do período, melhora a acne em excesso de pelos, diminuição dos sintomas da tensão pós-menstrual, ou chamado também TPM, e a regulagem do ciclo menstrual. O método contraceptivo eficaz e seguro e de fácil acesso, porém não é necessário compromisso com a sua ingestão, a mulher deverá fazer o uso diário nos mesmos horários. Quem? Que é esse método, professor? O anticoncepcional. Então, dessa forma, quem vai te indicar o mais correto? O médico. E é importante mencionar que os remédios podem surgir efeitos colaterais, como náuseas, dores nos seios, e é bastante indicado em mulheres em idade reprodutiva. No caso do preservativo, além de funcionar contra método contraceptivo, ele também funciona contra método, vai proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis. É o caso, por exemplo, da AIDS, tanto para mulheres quanto para homens. Finalizando aqui a nossa aula, nós temos que a camisinha, que é o método contraceptivo por físico, né, por barreira física, ele deve ser colocado antes e de maneira correta de você iniciar o ato sexual. Além disso, citamos aí como vantagem que ele é fácil, mas atenção, lembre-se, sempre de procurar orientação médica. É importante salientar que a maioria dos métodos contraceptivos não previnem as ISTs, conforme a gente falou aqui. Vale ressaltar que os métodos não são apenas para as mulheres. Não são apenas para as mulheres. Nós temos aí um vídeo também para vocês, como indicação para assistir, e trazemos aí o nosso slide final, onde usaremos ele também para a nossa próxima aula, a gente dar continuidade no nosso conteúdo e aí sim para falar um pouco mais sobre infecções sexualmente transmissíveis. Espero vocês então na nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.